Olá, gente. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre divórcio e segundo casamento. Eu sei que já tem vídeo aqui nesse canal falando sobre isso, mas não falando sobre tudo, né? Aonde começou, né? Se eu posso me casar novamente, se eu não posso, aonde é que a Bíblia diz que eu posso ou não posso me casar. Então são dúvidas que seguidores meus têm, né? Corriqueiramente eu sou indagado lá nas minhas redes sociais, no direct, perguntando acerca disso, e aonde terminou, né? Aonde foi a abolição do divórcio. Porque se você não sabe, o divórcio, o segundo casamento não existe, nunca existiu, na verdade. Existiu, na verdade, no Velho Testamento, mas na Nova Aliança foi abolido por Jesus. Então vou mostrar aqui a vocês, vou trazer aqui para vocês tudo na Bíblia, tá certo? Com respaldo bíblico, tá certo? E com a minha interpretação, tá certo? Baseado em fatos históricos, tá certo? E exegese do texto, ok? Então vamos lá para Deuteronômio 24, que foi aonde tudo começou. Deuteronômio 24. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, lhe fará escrito de repúdio, ou seja, carta de repúdio, tá certo? E lhe dará na sua mão e despedirá da sua casa. O que estava acontecendo aqui no Velho Testamento? Os homens, né, estavam se divorciando das suas esposas por qualquer motivo, tá certo? E quando isso acontecia, antes da carta de repúdio, que foi instituída por Moisés, tá certo? Sem permissão de Deus, tem mais essa, Moisés não entrou em contato com Deus para saber, mas Deus permitiu, mas não foi da vontade de Deus, tá certo? E aconteceu que Moisés, ele estabeleceu uma lei que, se o homem não quisesse conviver mais com a sua esposa por algum motivo, imoralidade no seu corpo, não era imoralidade sexual, viu, gente? Era uma imoralidade no seu corpo, ou seja, uma imperfeição no corpo da mulher, ou o homem não estava mais se agradando com a mulher, ou não estava mais se dando bem, ele dizia que tinha alguma coisa ali e se separava. Aí, esse homem não querendo mais, esta mulher dava carta de divórcio. E aí, com esta carta de divórcio, a mulher poderia se casar novamente, porque o que estava acontecendo é que, sem a carta de divórcio, a mulher ficava presa a esse homem, né? E ela não poderia se casar novamente, ok? Então estava acontecendo isso em Israel. Isso na Velha Aliança, viu? Isso aqui é Velho Testamento, não é Nova Aliança, tá certo? No Velho Testamento, na Velha Aliança, era permitido essa prática do homem, ou no caso mais o homem, ou o homem não querer mais estar com a mulher, podia dar carta de divórcio e cada um seguia, né, a sua vida. Mas no mesmo Velho Testamento, lá em Malaquias 2,16, Malaquias 2,16, tá certo? Só que eu vou ler a partir de Malaquias 15, 2,15, tá certo? A parte B, e diz assim a palavra do Senhor. Ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, ou seja, o seu primeiro casamento, a sua primeira aliança. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio. A palavra aborrecer aqui, em outras Bíblias, né, em outras versões, tem Deus odeia o divórcio, tá certo? No original, a palavra é odeia, não é aborrecer não, tá certo?
E diz que aborrece o repúdio, aquele que encobre a violência com sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ou seja, no mesmo Velho Testamento, Deus estava condenando a prática que o povo de Israel, os homens de Israel, estavam tendo com suas esposas. Por que Deus condenou? Porque foi Moisés que inventou essa papagaiada. Tá certo que Moisés inventou isso, né? Por algo nobre, né? Para proteger as mulheres. Mas findou que os homens ficaram igual a hoje. E as mulheres também, né? Ou seja, eu posso me divorciar por qualquer coisa. Eu não gosto mais, eu não amo mais. Ah, eu encontrei a mulher da minha vida, eu encontrei o homem da minha vida. Vou largar tudo, vou largar filho, vou largar família, que se exploda o casamento, que se exploda os filhos, não tô nem eu, quero é ser feliz. Estava acontecendo da mesma forma naquele tempo que está acontecendo hoje. Interessante, né? Mas o próprio Deus estava condenando a prática. Deus condenou a prática que Moisés legitimou, né, com a lei estabelecida por ele. Ou seja, Deus odeia o divórcio e o repúdio. É algo abominável aos olhos de Deus. Tá certo? Você não está sendo desleal só com o seu cônjuge. Você está sendo desleal primeiramente com Deus, que foi Ele que instituiu a família e o casamento. Casamento é para sempre. Queira você querendo ou queira você querendo não. Dá para entender? Mas agora nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, lá em Mateus 19:9, tá certo? E também muito usado Mateus 5:31, que é a mesma coisa, fala sobre moralidade sexual. Jesus, ele aboliu o divórcio, ele aboliu a separação, tá certo? Ele aboliu. Deus sempre foi contra isso. E Jesus novamente vai reafirmar aqui. E nós vamos ver aqui. Vamos ler do começo. Mateus 19:9. A partir do 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando dizer-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio não era dessa forma? Ou seja, foi criado macho e fêmea. 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Isso aqui é uma ordenança que Deus está dizendo. Se você casou, que você não separe. Não tem pastor, não tem presbítero, não tem judiciário, não tem lei humana. Tem o poder de separar você do seu cônjuge. Você pode até separar aqui em vida, mas você sempre vai estar ligada ao seu esposo e à sua esposa, você querendo ou não. Isso aqui é a verdade, ok? Mas vamos continuar. Disse-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Como nós vimos lá atrás. Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Ok? Ou seja, pela dureza do coração de Moisés, foi permitido divorciar, da carta de divórcio. Essa lei foi estabelecida por Moisés. Simplesmente não era só Moisés que estava querendo se divorciar, viu? Tinha muitos outros. Então, por pressão também, ele deixou aí essa lei, a lei dele, não a lei de Deus. Jesus assim disse: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casa com a repudiada também comete adultério. O grande problema aqui, que vários homens, mulheres e teólogos
eles defendem que se você foi traído, ou seja, a sua esposa ou o seu esposo cometeu adultério contra você, você está livre para se casar. Só que isso não é uma verdade. Por que todos afirmam isso? Simples. Por causa dessa simples palavra aqui, lá em Mateus 19:9. Por causa de prostituição. A palavra prostituição aqui, tá certo? É uma palavra grega que se chama porneia. A palavra grega porneia quer dizer que é a mesma coisa de fornicação. Lembrando que na Bíblia as pessoas que fornicavam eram solteiros. O pecado de fornicação ou imoralidade sexual era de solteiros. Então Jesus não estava falando para os casados e sim para os solteiros. Mas como assim, Eric? Como assim você afirma isso? Simples, é muito simples, é óbvio. No Velho Testamento, quem adulterava, o que acontecia? Você sabe dizer? Eu vou dizer para você se você não sabe. Quem adulterava no Velho Testamento era morto e apedrejado. Então, se Jesus estivesse falando para os casados, essa pessoa que chegou a trair, ou seja, foi infiel para o seu cônjuge, ele não ia dar a carta de divórcio. Ele ou ela ia apedrejá-lo para matá-lo. Por quê? Porque não existia carta de divórcio para quem adulterava. Quem adulterava era morto apedrejado. Era um dos 10 mandamentos, não adulterarás. Será que dá para entrar na cabeça de vocês que Jesus não estava falando aqui para os casados e sim para os solteiros? Porque se Jesus estivesse falando aqui para os casados, então não tinha lógica ele falar sobre moralidade sexual, sabendo ele que aquela pessoa que era casada e adulterava era morto ou apedrejado. Será que dá para entrar na cabeça de vocês? Será que dá para vocês ler o texto e entender? E dá para vocês também procurar fatos históricos por que aconteceu? Parar de ficar no que o pastor fala, o que a irmã fala, o que os irmãos no segundo casamento falam, que estão em pecado, né? Será que dá para parar? Será que dá? Então, gente, vamos recapitular, tá certo? Em Mateus 19:9, também lá em Mateus 5:31 e 32, que fala sobre a moralidade sexual, Jesus estava falando, tá certo, de fornicação, de imoralidade sexual. Fornicação e imoralidade sexual é uma palavra grega que se chama porneia. O Novo Testamento, para você que não sabe, foi escrito em grego, não foi escrito em hebraico. Então a palavra para imoralidade sexual e fornicação era porneia. Porneia, que é imoralidade sexual, e a mesma coisa de fornicação, é o pecado do solteiro. Jesus aqui, em Mateus 19:9, não estava falando para os casados, estava falando para o solteiro, desde que só adultera quem é casado, isso é óbvio, né? Só adultera quem é casado. E outra, carta de divórcio só era dada quando não era adultério. A carta de divórcio era dada em situações onde o cônjuge não tinha adulterado. Por quê? Se tivesse tido adultério, essa mulher ou esse homem, supostamente, ele não seria repudiado. Pelo contrário, ele seria apedrejado até a morte. Porque no Velho Testamento, quem cometia era apedrejado até a morte. Era lei naquele tempo. A mulher que adulterasse ou vice-versa, o homem, ele era apedrejado até a morte, ok? Então, não tinha como Jesus estar falando para os casados aqui.
Porque não existia essa possibilidade. Se aqui fosse um casado nessa situação, esta mulher, ela não teria o direito de receber carta de divórcio, mas ela seria morta. Por quê? Porque ela teria adulterado. Então Jesus não estava falando aqui para os casados, Jesus estava falando aqui para os solteiros. Dá para vocês entenderem? Vocês entenderam agora? Vocês entenderam? É só ler a Bíblia. Sabe qual é o problema de vocês? Que vocês estão fazendo as cagadas de vocês, estão aí amancebados, estão casados, estão aí supostamente sendo felizes, né, no pecado, né? E querem passar a mão no erro de vocês. Só que não sabe vocês que se vocês continuar na prática do segundo casamento, que vocês estão adulterando, e Jesus já deixou bem claro que o divórcio foi abolido no Novo Testamento. Isso aqui é uma abolição do divórcio, é uma abolição do repúdio, tá certo? Casou é para sempre. Casou é para sempre. A não ser que o seu cônjuge morra. Aí você pode se casar se você quiser. Mas se ele ainda estiver vivo e você estiver em outro casamento, você está em adultério. Provavelmente, se Jesus vier hoje, você vai para o inferno. Dá para você entender? Aí tem um que diz assim: ah, Eric, você é muito grosso. Pelo amor de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Aprenda uma coisa. Se você não aceita a verdade é porque você está cheio de mentiras. Quem está cheio de mentiras não aceita a verdade. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. O pai da mentira é Satanás. Então, quando você está cheio de mentira, você está cheio do seu pai, que é Satanás, que é mentira, você não aceita a verdade. Porque você quer viver o seu pecado, você quer viver o seu desejo, você quer viver sua suposta felicidade. Acorde, que se Jesus voltar e você estiver nessa prática, a probabilidade de você ir para o inferno é muito grande, tá certo? Não é o que eu estou dizendo não, é a Bíblia. Como você viu, não existe segundo casamento na Bíblia. Agora, você pode sim se separar do seu esposo. Separação não é divórcio, certo? É completamente diferente. Separação é separar de corpos. Você tem esse direito de separar de corpos do seu esposo, tá certo? Mas você não tem o direito, a Bíblia não lhe dá o direito de você casar novamente. Ok? Vamos ver lá em Romanos 7, 2 e 3. Que Paulo vai falar sobre isso. Não sabeis vós, irmãos, porque falo aos que sabem a lei, que a lei tem todo domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Tem muitos que dizem assim: não, irmão, nós não estamos mais no tempo da lei, não. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus, ele não aboliu nenhum mandamento do Velho Testamento. Ele só acrescentou mais um. Tá certo? Então, tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento é válido para hoje, tá certo? Paulo usava muito o Velho Testamento para fazer os seus sermãos. Eu não sei se você sabe, né? Mas Paulo fazia muito isso. E foi da onde Paulo entendeu que Jesus era o Messias através do Velho Testamento, através de Isaías e outros profetas que falavam da vinda do Filho do Homem. E aí Paulo conseguiu provas que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus. Ok? Então vamos lá. Romanos 7, 2 agora. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele vive, esta está ligada pela lei. Mas o marido morrendo está livre para se casar novamente, certo? De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Ou seja, se o seu esposo ou sua esposa estiver vivo e você estiver amancebado, junto, casado,
juntou os panos, você está em adultério. Não é o que eu estou dizendo, é a Bíblia. É a Bíblia. Mas, morto o marido, livre está da lei, assim não será adúltera, se for do outro marido. Dá para entender agora que vocês têm que abandonar as cagadas que vocês estão fazendo, você homem, você mulher. Eu não tenho medo nenhum de falar isso aqui, porque eu sirvo a verdade. Se você é imaturo ou imaturo o suficiente que você não consegue receber a verdade, não consegue voltar para trás e fazer o que é correto, o problema é seu, tá certo? Você, homem, você mulher, está sozinho nessa, porque Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus tem a ver sim quando você assumir que você errou e buscar pelo seu casamento, pela restauração da sua família e dos seus filhos. E você vai estar fazendo um favor aos seus filhos, porque você que está no segundo casamento, você está destruindo com o emocional e o psicológico dos seus filhos. Você vai ter filhos adultos, adolescentes frustrados, com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. São crianças que desenvolvem isso no tempo. E você vai estar destruindo os seus próprios filhos. Então, no meu ver, você homem, você mulher, não ama seus filhos. Os seus filhos para você são nada. Os filhos para... na minha concepção, os filhos que vocês têm, que vocês deixaram, abandonaram ele com a sua esposa ou com o seu esposo, esses filhos não valem nada para você. Porque se valessem, vocês não fariam isso. Então, eu espero que eu tenha esclarecido essa questão. Porque se você não entendeu, é porque você não quer entender. Tamo junto. Até depois do fim. Valeu.